A Unimed Porto Alegre e o Instituto Unimed Poa lançam campanha para incentivar a doação de órgãos. Entrevistamos no Di Paolo, do Boulevard Laçador, os presidentes da Unimed Porto Alegre, Dr. Márcio Pisato e o Dr. Marcelo Hartmann, diretor de serviços próprios da Unimed Porto Alegre. Pode rodar a matéria, Thiago. Estamos na Galeteria de Paolo, aqui no Boulevard Laçador, nessa quinta-feira, 26 de setembro, chuva em Porto Alegre, que não acaba mais. Chuva e trovoada. Para chegar aqui não foi fácil, as ruas todas alagadas. Para a gente conversar com o Dr. Márcio Pisato, o presidente da Unimed Porto Alegre, presidente do Conselho da Unimed Porto Alegre, portanto, presidente da Unimed Porto Alegre, e o Dr. Marcelo Hartmann, que é diretor de serviços próprios da Unimed Porto Alegre. Nosso assunto, doação de órgãos. A Unimed lançou uma campanha de doação de órgãos. Como é que vai funcionar isso? Como é que está funcionando isso, doutor Márcio? A Unimed Porto Alegre sempre engajada em campanhas. Em primeiro lugar, boa noite para ti e para os teus telespectadores, né, Alfa? Comecei já respondendo a tua pergunta. A Unimed Porto Alegre sempre está engajada nas campanhas, tudo que é tipo de campanha, mas principalmente as ligadas ao setor de saúde. O mês de setembro, mais propriamente amanhã, é o Dia Nacional do Transplante. Dia 27. 27 de setembro. 27 de setembro, Dia Nacional do Transplante. Então, estamos nessa campanha do Mês Verde e com uma campanha do influenciador doador. Com isso, nós engajamos influenciadores e toda e qualquer pessoa pode engajar a sua foto, estimulando as pessoas a doarem, que é um dos grandes problemas, muitas vezes, quando o ente querido falece, a família fica na dúvida se é ou não doador. Fica na dúvida. E as equipes de transplante têm dificuldade de colher esses órgãos tão necessários para milhares e milhares de pessoas. Então, a Unimed Porto Alegre está fortemente engajada nessa campanha e peço a você, nosso telespectador, que também se engaje nessa campanha, que é uma campanha humanitária. Ela tá no Instagram da Unimed Porto Alegre? Também no Instagram da Unimed Porto Alegre. E na fanpage também? Exatamente, todos os nossos canais digitais. Olha, acho extremamente interessante, realmente. E tem famílias que são difíceis de abordar no momento do óbito, principalmente uma morte por acidente, uma coisa assim meio súbita. As famílias ficam, né, com receio. Isso aí ainda é um tabu de alguma forma, doutor Márcio? Ainda é. Depois eu passo para o Marcelo, que está acostumado a abordar esse tipo de família, que o Marcelo também atua como cirurgião, faz transplantes de rim, mas desde os meus tempos de pronto-socorro municipal, então pega exatamente esse tipo de pessoa que sofreu um acidente e teve uma morte trágica, digamos assim. Difícil a abordagem no momento de dor, se não está muito claro que aquela pessoa, quando viva, tinha uma vontade de doar órgãos, tem que ter uma grande conversa com a família e muitas vezes uma conversa não dá tantos frutos. Verdade, é difícil. Doutor Marcelo, pois eu lhe vi no Instagram falando sobre a importância do transplante, enfim. Eu não sabia que o amigo era especialista em transplante de rim, no Hospital da PUC. E aí ontem o doutor Márcio estava falando com o doutor Marcelo, ele está tirando as dúvidas, tinha acabado de fazer um transplante. Exato. De um irmão que doou para uma irmã. Exatamente. Que coisa impressionante. E essas pessoas vão viver bem? Sim. O que doou e o que recebeu? Sim. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, né, com vocês. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. E falar de um tema que é tão relevante, tão importante, né? E que a Unimed, como o Dr. Márcio falou, entrou de cabeça nessa campanha. Todo mês de setembro a gente fala sobre adoção de órgãos, né? A Associação Brasileira de Transplante de Órgãos lança uma campanha nacional, o Ministério da Saúde, que na verdade é como se fosse
a renovação dos votos, porque esse é um assunto que a gente precisa falar todo ano, ao longo de todo ano. E no mês de setembro se reforça essa comunicação, né? No Brasil, a gente tem um dos maiores programas públicos de transplantes do mundo, né? Reconhecido internacionalmente. Os nossos resultados aqui dos bons centros são comparáveis aos centros europeus, americanos, né? Mas com todo esse trabalho, a gente ainda tem um número insuficiente de doadores, um número insuficiente de órgãos. Agora com o registro brasileiro, primeiro semestre desse ano, mais de 1.700 pessoas perderam a vida esperando um órgão. Então é muito importante. Mas o Faustão demorou 30 dias e foi. Então o que acontece? Esse é um dos tabus que a gente tem esclarecido também, né? Hoje os critérios para a lista de espera, de priorizações, são muito claros, né? E o programa ele é muito liso, ele é transparente, tem fiscalização do Ministério Público, então é um programa muito sério, respeitado mundo afora, né? Mas aqui tem essa coisa do folclore e tudo mais. Então, tanto em relação ao diagnóstico da morte encefálica e da doação de órgãos, quanto tabus relacionados à questão da lista de espera, né? Então, ali foi uma situação muito clara, assim, de uma prioridade, né? Tem critérios para cada um dos órgãos de priorizações, né? Então, normalmente os transplantados, eles são priorizados quando eles precisam de um segundo transplante. Porque justamente eles acabam tendo uma mortalidade maior em lista de espera, eles têm uma série de complicadores ali, porque o tempo de espera é um dos critérios da lista, mas tem a ver também com a compatibilidade, com a gravidade da situação. Isso são critérios muito claros, assim, e são muito respeitados. Então, vários órgãos que fiscalizam esse funcionamento. Mas em relação à tua pergunta inicial, sim, ontem nós fizemos um transplante, que é uma das modalidades, que é o transplante intervivos, né? Normalmente entre parentes, né? Pela nossa legislação, até familiares do 4º grau podem doar, né? Marido para mulher, mulher para marido pode? Também, né? Ou até outras pessoas que não são relacionadas, mas aí a gente precisa ter sempre uma autorização judicial para fazer, né? Então, essa é uma forma que a gente tem também, especialmente no rim, né, de aliviar um pouco o tempo de espera por um órgão, né? Ele oferece uma série de vantagens e sempre quando há na família essa possibilidade, a gente deve avaliar e deve oferecer. Evidente. Né? E hoje nós fazemos a remoção do rim por videolaparoscopia, que é um avanço que possibilitou também uma facilidade maior. Do rim sem precisar ser em campo aberto a cirurgia? Por videolaparoscopia, né? Mas inclusive que maravilha! Nosso hospital é um dos pioneiros nessa técnica, né? E hoje está bem estabelecido, faz com que a pessoa possa ter um maior conforto, menos dor no pós-operatório. E ele sai como o rim? Como é que o rim sai? A gente remove ele da cavidade abdominal com uma pequena incisão, né? A semelhança do que se faz na cesariana, só que menorzinho, que é uma incisão muito mais tolerável e que dói muito menos pós-operatório. Então, assim, tem várias vantagens assim, para o doador, né? Isso também acabou estimulando um pouco as pessoas a doarem, né? E claro, como a gente tem todo ano, né, um número muito grande de inscritos, desproporcional em relação ao número de transplantes que a gente faz, né? Então, agora no primeiro semestre no Brasil foram mais de 4.500 transplantes, só que 22 mil pessoas ingressaram na lista. Então, essa diferença é muito grande. Isso aí é uma fila que não cessa nunca. Exatamente. Então, a cada ano a gente vem fazendo um trabalho no sentido de conscientizar as pessoas para a doação. É uma realidade hoje, né? A principal causa de negativa da efetivação dos potenciais doadores é a negativa pela recusa familiar. Recusa familiar. Então, no Brasil como um todo, gira em torno de 45% de negativa da família. Tem regiões, né, no norte, no nordeste, às vezes chega até 90% de negativa familiar para a remoção dos órgãos. E a gente tem convicção que o principal obstáculo é a falta de informação adequada, e aí a importância dessas campanhas como a Unimed vem fazendo, né? Eu imagino, a gente que não é médico tem dificuldade de imaginar certas coisas, mas eu imagino que para o senhor seja uma alegria estar implantando um órgão numa pessoa que está precisando, quer dizer, está garantindo uma sobrevida àquela pessoa. Mas, por outro lado, eu fico pensando como é que vocês se sentem quando aquela pessoa está com morte cerebral, mas não está morta, ele vai retirar o órgão da pessoa. Quer dizer, meu Deus! Morte cerebral
É morte. É morte. Exato. Mas é uma coisa esse tão... esse Quer dizer, aí um diz a pessoa, eu já perdi meu filho, agora vocês vão mutilar meu filho. Mas sabe que Meu Deus! esse É assunto, dureza, né? ele é... A gente cada vez fala mais sobre isso. Eu sei, né? eu sei. E eu trabalhei por mais de 12 anos fazendo captação também de órgãos. E a gente às vezes eu operei em tudo que é lugar pequeno, assim, para fazer a captação, a busca desses órgãos, né, de doadores fora da... Em vez de helicóptero, de avião. Exato. A Unier ajuda muito. A Unier ajuda muito, A né? Unier participa direto, né, desse processo. Mas a curiosidade de também operar em lugares, né, mais remotos e pequenos, diferente dos grandes centros, né, que a equipe toda profissional tem uma porta de acesso para o centro cirúrgico em separado e tudo. Nesses lugares pequenos, normalmente a gente transita pelo mesmo ambiente onde está a família. E é justamente o que tu comentou, né? Aquela família num momento de dor, num ato de generosidade resolveu fazer a doação, mas é muito sofrido para eles. Muito sofrido. Eu E a imagino gente que seja uma dor imensa. Vinha a equipe de Porto Alegre, de outras localidades, tal, a gente cruzava pelas pessoas com nossos materiais, tal, fazia cirurgia de remoção e a gente saía com as caixas térmicas, com os órgãos acondicionados adequadamente, mas passava pela família, por essas pessoas no corredor. Eu sempre fiz questão de parar, voltar e conversar com eles. Ah, é? E agradecer, né, em nome daquelas pessoas que eles nem conheciam, muito menos nós que estávamos ali retirando, para que quem ia ser destinado os órgãos. E tu sabe que pouco se fala em relação aos benefícios que a doação traz para quem doa. Se fala muito nesse viés do olhar do paciente que está esperando e do sofrimento que ele está vivendo, claro, que a gente consegue se identificar claramente. Mas pouco se fala a respeito do benefício para essas pessoas que doam. E eu agradecia e conversava um pouco com eles. A sensação que nós temos é que, de alguma forma, isso traz um certo conforto, que aquela pessoa não foi em vão, né? Que vai ter uma sequência, que ela vai poder ajudar outras pessoas, mesmo não estando mais em vida. Então, acho que doar faz bem também para quem doa. Eu tive essa experiência agora, né, de ontem, de uma família, né, uma relação de irmãos muito bonita e mais forte ainda com esse vínculo que se forma, né? Imagina doar um rim para o teu irmão, a tua irmã, mas para essas famílias também que têm uma perda, como tu falasse antes, né, súbita, uma pessoa que gosta de boa saúde, poder fazer bem para outras pessoas, isso traz um certo conforto também para quem está doando. Ontem, o STF decidiu, e essa decisão vale para o Brasil inteiro, né? Pacificou a causa. Os evangélicos do sétimo dia, como é que chama eles? As testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová, está garantido para eles. Se não quiser doar sangue, não doa o sangue. A questão deles é com a transfusão, com a receber com a transfusão. Exato. Agora, em relação a transplante, existem restrições nas religiões ou não? Então, existem vários estudos, né, tentando investigar a causa da recusa. Porque se a gente for ver, é muito mais frequente a não utilização de doadores por recusa da família do que por questões médicas contraindicando. Então, essa é uma triste realidade, né? Quem trabalha com isso, né, e acompanha o sofrimento dessas pessoas no dia a dia, aguardando, né, por um órgão, fica muito, muito triste com essa negativa. Porque tem várias causas que são alegadas, nos estudos aparecem questões religiosas, questões de não saber se era doador ou qual era o desejo da pessoa, daí também essa importância de levar a conversa para dentro de casa, né? Que é uma conversa difícil. Se falar de finitude, de final de vida, de morte, em casa as pessoas evitam, né? Mas é importante, né, se declarar doador e principalmente fazer com que a família saiba desse desejo que a pessoa tem, né? Mas a gente acha que muito dessas causas, elas têm muito mais a ver com a desinformação, ou a informação incorreta, ou o medo daqui a pouco de que se a pessoa tem certeza do diagnóstico da morte ou não, do que qualquer outra coisa. Tem estudos, inclusive, relacionando o nível de escolaridade da família com o aumento da possibilidade de recusa. E tem a ver tudo com a questão do conhecimento, da informação. Isso é a importância de a gente estar tendo informação aqui. Tudo. E tudo na nossa vida. E a nossa Unimed Porto Alegre, presidente? Nossa Unimed Porto Alegre,
cada vez mais firme e forte. Firme e forte. Tá? Não tem crise. Atravessamos uma crise climática sem precedentes aqui Sem no nosso precedentes. estado. Que coisa horrorosa o que aconteceu nessa. Isso aqui ficou debaixo d'água. Bom dia. Bom dia. Olha quem chega aqui. Gerson Silva estava no Silva. congregar. Mas Bom, veio Gerson. se juntar a nós aqui. Já estamos gravando. Como Foi eu uma tava catástrofe. Como eu estava te falando, foi uma catástrofe sem precedentes no nosso estado, mas pela robustez da nossa marca, né? E pelo trabalho da Unimed, pela força de toda a nossa estrutura, com 6.800 médicos cooperados, nós, apesar da crise, nós crescemos. Estamos com o maior número de beneficiários da nossa história. Que coisa impressionante. 654 mil beneficiários gente, né? aqui na Unimed Porto Alegre. E a telemedicina, doutor Márcio? Tem coisas que vieram para ficar. Tá? A telemedicina tem sua aplicação bastante definida. Nós investimos bastante nas plataformas de telemedicina na Unimed Porto Alegre. Tem casos e casos. Muitos deles precisam do toque do médico, a visita ao consultório para ter um exame mais apreciado. Cada vez mais a telemedicina avançará. Avançará, eu concordo. É irreversível. Muitas coisas com o acesso da câmera do celular, pode ver uma lesão de pele, e aí por diante, inteligência artificial nos ajudando. Veio para ficar, mas jamais substituirá o contato médico-paciente, o olhar olho no olho, o toque e a empatia e a confiança do conhecimento no consultório. E o médico, o cooperado da Unimed Porto Alegre, ele é remunerado como se fosse uma consulta presencial. Exatamente, porque Espetáculo. Porque a Unimed Porto Alegre ele tem a mesma responsabilidade do que presencialmente. Então, nós estimulamos uma remuneração exatamente igual com a remuneração que ele teria no consultório. E praticamente todos toparam ou tem alguns que reagem ainda, que não gostam? Não, é opcional, tá? Até vou puxar para a minha especialidade. Como é que eu vou te anestesiar por telemedicina? Não tem condição. Não tem como. Então, depende a especialidade, depende o colega e é uma opção, quereres ou não, disponibilizar consultas virtuais através das nossas plataformas. Ela ajuda bastante, né? A telemedicina hoje ela é uma boa ferramenta. A gente tem, inclusive, né, o nosso pronto atendimento digital que nós temos. Tem um pronto atendimento digital. Então, tem uma série de situações. Como é que funciona isso? A pessoa acessa, ela vai responder uma série de perguntas ali e vai ser direcionada. Alguns pacientes eles podem ser direcionados para a telemedicina, né? Então, assim, hoje muitas pessoas conseguem ali serem atendidas por situações e serem resolvidas, tem um grau de resolução altíssimo, né, para essas situações específicas, e a pessoa não precisa procurar um atendimento presencial, que muitas vezes fica nas emergências dos hospitais, né, ou em locais de pronto atendimento, com uma quantidade enorme de outras pessoas lá, expostas a riscos, né, no nosso inverno de contaminação por infecções respiratórias e tudo, e daqui a pouco o problema pode ser resolvido por telemedicina, né? Várias especialidades fazem consultas também eletivas para retorno, com avaliação de exames e tudo, depois de uma primeira consulta. A telemedicina ela ajuda em uma série de situações, né? E o seguinte, sem falar no interior desse país, que é... Interior dos interiores. Exatamente. Daí consegue chegar lá... lugares abandonados. Exatamente. Esse nosso país que tem dimensões continentais. É verdade. Ajuda muito. Muito Pois é. Eu me lembro uma vez que eu falei com a doutora... Agora não vou me lembrar o nome dela. Ela é uma das nossas maiores especialistas em AVC. Sheila. Doutora Sheila. Querida, minha amiga, com aqueles olhos azulão bonito. Ela faz parte de um grupo que eles fazem consultoria lá no Amapá. É um caso de um AVC, ligam
e ela olha os exames, tudo. Era que eu estava te comentando. Já que tu puxasse o Amapá, poderia ser qualquer outra região desse nosso imenso país, ter uma consulta, ou o próprio médico clínico geral que está avaliando aquele paciente tem uma dúvida, pegar uma equipe super especializada como é a da doutora Sheila, tá? Sheila Martins. Tá? Vai ser bom para todo mundo. É verdade, tá? Eu concordo. É bárbaro, né? É um negócio bárbaro. Muito bem, nós estamos concluindo o nosso bate-papo aqui sobre a campanha do setembro da nossa Unimed Porto Alegre, incentivando a doação de órgãos. É importante, já aprendemos aqui que entre familiares vivos é possível, principalmente essa parte que o doutor Marcelo é especialista, que é o transplante de rim. Tem um amigo querido, o jornalista José Luiz Previdi, fazer hemodiálise 2 vezes por semana é muito sacrificado para ele, muito sacrificado. E a quantidade de pessoas que acabam desenvolvendo, né, lesão renal crônica por doenças que são muito comuns, como hipertensão, diabetes, né? E aí vem também um outro recado que é muito importante, que é a gente tratar e conduzir adequadamente essas condições. Né? A Unimed também tem, dentro do Viver Bem, programas de saúde que a gente tem linhas de cuidado que a gente cuida especificamente dessas condições. Né? Então, certamente, se a gente conseguir ter um melhor controle dessas doenças crônicas, a gente vai ter um número menor de pacientes evoluindo, com certeza. Né, um número menor de pacientes fazendo hemodiálise, precisando de transplante, e a gente já tem tanto problema, né, como a gente comentou, né, da questão da oferta e demanda de órgãos, que tem um bom número de pessoas que a gente poderia ter, além de oferecer uma qualidade de vida, retirar dessas listas de transplante também. Né? Muito bem, doutor, mas suas considerações finais. Minhas considerações finais ficariam no seguinte: telespectador, participe da nossa campanha de doação de órgãos, converse com sua família, converse com amigos. Nossa sociedade tem que terminar com esse tabu e diminuirmos essa fila de pessoas que estão necessitando de órgãos e tecidos.